Você sabe qual a missão da Igreja de Cristo na Terra? Você sabe, por exemplo, como esta missão pode ser vivida, ela pode ser cumprida aqui na Terra? Então, nesta quinta aula de hoje, nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é só você aí, né, também dar um joinha, né? E também fazer a sua inscrição e ativar o sininho e fazer parte do nosso canal Renato Bromochenko. Aqui a gente está sempre postando assuntos ligados à nossa fé cristã, ao nosso dia a dia com Deus, a nossa devoção espiritual. E eu quero convidar você a compartilhar esse canal para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. E é muito importante também você deixar o seu comentário, porque o seu comentário ele vai trazer edificação não só para mim, mas para a vida de várias outras pessoas que também precisam, né, ser edificadas. Vai ver aí o seu comentário, a sua observação e vai também criar um interesse para participar dos nossos estudos aqui, tá bom? Então vamos aos nossos objetivos, falar da nossa aula hoje é muito importante para que você possa compreender. O nosso primeiro objetivo é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Esse é o nosso primeiro objetivo. Lembrando que os trimestres, né, o trimestre anterior, o último trimestre de 2024, nós tratamos justamente sobre a missão da igreja, falando sobre a evangelização. Então vale a pena dar uma conferida em vários temas que estão aí disponíveis na nossa playlist e você vai estar sendo também edificado. Então hoje nós vamos falar sobre essa principal missão da Igreja de Cristo. Vamos refletir quais são as áreas de atuação da igreja nesse aspecto da sua missão. O nosso segundo objetivo é aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Então você vai perceber que a igreja precisa ter um entendimento muito bem claro do que é a sua função na área da adoração, né, a adoração coletiva, né, de forma onde todos os membros estão engajados em adorar a Deus e também fazer isso de forma contínua, não apenas uma única vez, mas constantemente para que isso possa estar acontecendo. O nosso terceiro objetivo é pensar a comunhão fraternal, a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Então você vai perceber que a igreja precisa, né, como igreja, como corpo de Cristo, viver essa comunhão fraternal, ter uma atuação social perante a sociedade, perante a comunidade, na cidade onde ela está ali localizada, e também marcar, a marca, né, como marca também de uma igreja que é cristã e que é genuína. Então é muito importante isso. A palavra-chave hoje, né, a grande comissão, e eu espero que você esteja sendo edificado, né, por cada aula que está sendo ministrada aqui, as aulas anteriores estão aqui também, e compartilha com mais alguém, manda para alguém aí, chama alguém para conhecer o nosso canal e vai ser muito edificado para a glória do nome do Senhor. Então vamos aos nossos pontos. O nosso primeiro ponto vai falar sobre pregação e instrução, como a igreja ministra a sua palavra, né, a sua oratória, o seu sermão, e traz instrução para o coração daqueles que estão ouvindo a exposição das Escrituras. E para isso, a nossa revista está dividida em 3 pontos. Observe bem que na pregação e nessa instrução que a igreja ministra, primeiro a igreja está proclamando as boas novas. Isso é muito importante. A igreja ela foi fundada por Cristo para abençoar o mundo. É isso que diz Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja ela está no mundo para abençoar o mundo, e o inferno não pode prevalecer contra a igreja. O inferno não pode resistir à igreja do Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, que essa missão ela é exercida por meio da pregação do evangelho. Quando nós pregamos o evangelho com autoridade, ministramos a palavra de Deus, nós estamos exercendo essa missão que Deus nos confiou. 1 Coríntios capítulo 21, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então veja que Deus deu esse meio, esse mecanismo à igreja, que é de pregar o evangelho.
é a ferramenta da igreja na ministração da palavra, trazer ao conhecimento do mundo a proclamação do evangelho. Jesus, para realizar esta missão, ele comissionou os discípulos a pregarem o evangelho. Quando está, por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o sentido da palavra pregar aqui é de um arauto que proclama algo. É aquela pessoa que ele se propõe a falar um conteúdo, uma mensagem que ele tem para trazer, uma mensagem que ele tem para entregar. É algo que ele está trazendo para a sociedade, para os irmãos, para a igreja, para as pessoas que vão ouvir essa pregação do evangelho. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho. Então é muito importante a gente entender que na pregação e instrução cabe aí a proclamação das boas novas. Segundo, qual é o objeto da pregação? O objetivo da pregação. Vamos pregar e temos que ter um objetivo. Então qual é o objetivo? O objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a uma pessoa. Ou seja, olha o que diz Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então nós não estamos anunciando uma coisa, nós não estamos anunciando a nossa própria vontade, as nossas próprias ideias ou filosofias, né, as nossas fábulas. Nós estamos ministrando Cristo. Cristo precisa ser o centro, né, da nossa pregação, da nossa ministração, do ensinamento da igreja. Mesmo quando pregamos o Antigo Testamento, quando pregamos em qualquer outra passagem da Bíblia, precisamos estar atentos que tudo se resume em apontar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de cada alma, de cada pessoa, libertador dos nossos pecados, transformador da nossa vida. Então, toda a obra do Antigo Testamento, tanto também do Novo Testamento, elas apontam para Cristo, que é o tema central das Escrituras. E ele é o tema e deve ser o tema, né, da pregação da igreja, para que a igreja possa alcançar essas vidas por meio da exposição das Escrituras. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva. É proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. É anunciar o evangelho do reino de Deus revelado na pessoa de Cristo. Então, como, por exemplo, em Atos capítulo 8, verso 12, diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Então observem que eles acreditavam na mensagem que Filipe ministrava, pois eles pregavam ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E ali as pessoas eram batizadas, tanto homens como mulheres. Então percebam aqui o objetivo percebam aqui o objetivo da pregação. É proclamar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, terceiro ponto aqui, né, é discipulando os convertidos. Ou seja, a pregação e instrução, ela é a proclamação do Evangelho. Segundo, ela tem um objetivo que é proclamar Jesus Cristo, e ela também tem como fundamento, ou como objetivo também, discipular os convertidos. Ou seja, pregar é proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão no lado de fora da igreja. Discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Então, quando nós proclamamos o evangelho, anunciamos as boas novas, nós pregamos para o lado de fora, anunciamos para aqueles que estão fora, que precisam entrar para dentro, né? Fazer parte da igreja do Senhor. E quando nós falamos de discipular, estamos falando de discipular aqueles que estão do lado de dentro, que é dar para eles a instrução necessária para que permaneçam sendo transformados pelo poder da graça de Deus. Então o discípulo tem o sentido de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É alguém que é treinado, né? Ele é instruído em uma área para que ele possa fazer. E isso é o discípulo, é aquele que vai sendo semelhante ao seu mestre a cada dia. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 28, verso 19, pois diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, na versão NVT, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que aqui diz que é para fazer discípulos, façam esses discípulos. Então dá essa instrução para essas pessoas. Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja é formada por discípulos, pessoas que são ensinadas a serem parecidas, né, imitadoras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso no primeiro século era tão evidente que os irmãos ganharam um apelido, né, um apelido chamado de cristão, ou seja, parecidos com Cristo. Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja ela é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Alguém pode estar frequentando a igreja, participando da igreja e até galgando posições dentro da própria igreja, sem de fato ser um discípulo de Cristo, ser de fato um imitador de Cristo, alguém que se parece com Cristo no seu comportamento, nas suas ações, na sua fala, no seu dia a dia. Então é muito necessário o discipulado para que pessoas sejam bem alicerçadas no caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante também lembrar que o discípulo é alguém capaz de reproduzir, né, e passar para outro o que aprendeu e viver, né, por meio de Cristo, viver sendo exemplo daquilo que Cristo ensinou. Isso é o discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos resumir esse primeiro ponto dizendo que a igreja ela é fundada por Cristo, tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e também em ações. Vamos ao nosso segundo ponto na nossa aula de hoje, que fala sobre adoração e edificação. É muito importante você entender que a igreja é uma comunidade adoradora. Na Bíblia, adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Então, tirar a atenção de nós mesmos para nos centrarmos na pessoa do Senhor. É darmos a Ele a adoração na pessoa de Cristo. Tirarmos a atenção de nós, tirarmos a atenção das coisas da vida, das coisas que esse mundo nos proporciona, né, dos prazeres deste mundo, e darmos ao Senhor a devida adoração, o devido reconhecimento ao seu poder, à sua grandeza, à sua salvação, à sua misericórdia, aos benefícios que ele tem derramados sobre a nossa vida. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 4, verso 10, que diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então não é algo que se faz apenas no culto. É muito bom que você marque isso no seu coração. A adoração não é algo que se faz apenas no culto. É preciso viver uma vida de adoração, uma adoração contínua, adorar a Deus pelos nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, com a nossa vida. Toda vez que alguém ele é um exemplo de caráter, é um exemplo, né, no seu comportamento, nas suas virtudes, alguém vai elogiar ou render graças ao nome do Senhor. Vai dizer: olha que cristão, esse rapaz, né, é um cristão, essa moça é um servo de Deus, essa irmã, esse irmão, esse pastor, esse obreiro, né, essa igreja tem um povo correto, um povo que serve a Deus. Isso aí é um crente de verdade. Então, nisso o nome do Senhor é glorificado. Então, o nome do Senhor é glorificado quando perdoamos, quando amamos, quando honramos a sua palavra. Então, veja que a adoração não é só o ambiente de culto, chegar no culto, levantar a mão e dar uns 2 glórias. Há pessoas que acham que a adoração se resume a apenas isso. A adoração é muito mais que isso. É adorar a Deus com a vida, é viver para adorar. Então tem a ver com nossa maneira de ser, de agir, de viver, né? É viver a vida totalmente para Deus. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que está aqui o apóstolo, né, mostrando para a igreja que ela precisa apresentar o corpo como um sacrifício vivo, algo que é santo e agradável ao nome do Senhor Jesus.
é um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, né? De forma completa, na sua totalidade. Né? Vamos ao culto, rendemos graça ao Senhor através da comunidade, né, ali da igreja. A gente se reúne para prestar culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Então é muito importante isso. E gosto muito de observar essa questão dos louvores, e às vezes há muitos pregadores que criticam os louvores atuais, e às vezes com razão, mas é preciso ter um certo equilíbrio. Veja, por exemplo, que o livro dos Salmos, ele tem hino em várias direções. Por exemplo, o livro dos Salmos são 150 hinos, que era cantado, ministrado por Israel. Tem salmo ali que era uma petição, né, por perdão dos próprios pecados, uma confissão de pecados. Há louvores ali, salmos que estão ali, que é na verdade um pedido de vingança para que Deus venha punir os seus adversários. Há louvores ali, por exemplo, que estão direcionados, né, a agradecer ao nome do Senhor por uma dádiva, por uma bênção recebida. Então há várias direções dadas nos salmos ali. O que eu percebo hoje, às vezes, é uma tendência única de apenas pedir, apenas fazer declarações no aspecto de pedir a Deus justiça, alguma coisa nesse sentido, e se esquece da verdadeira essência, né, do verdadeiro objetivo que deve ter nos louvores da igreja, que é louvar e adorar ao nome do Senhor. Então, é muito cuidado, é preciso ter muito cuidado com essas questões, para que a gente não fique também desequilibrado, né, seja radical demais, ou às vezes flexível a ponto de deixar que louvores sejam ministrados, endereçados, direcionados à pessoa, ao ser humano, ao egocentrismo, né, ao humanismo. Então é preciso tomar um cuidado muito grande com essas questões. Mas é preciso entender que o louvor, ele é um serviço prestado a Deus de forma consciente e de forma integral. No nosso segundo subponto, a comunidade como algo edificador, né? Um lugar de comunhão, de se edificar a vida das pessoas. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra edificar, por exemplo, é usada no seu sentido literal de construir um edifício. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja que ela é dada a ideia de quem consegue construir um edifício, colocar uma casa de pé. Então, metaforicamente, no sentido do crescimento espiritual, nós podemos dizer que ser edificados, a igreja como uma comunidade edificadora, ela precisa edificar vidas, construir uma estrutura para que assim a gente possa estar adorando ao nome do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Então perceba que o próprio texto vai dizer que qual era o objetivo de colocar essas pessoas? Era para alcançar a edificação da igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, né, para pastores, doutores, querendo o que? O aperfeiçoamento dos santos. Esse é o objetivo. Então, se a igreja como comunidade, a igreja como um todo, ela não consegue ser edificada, alguma coisa está errada, ela não está saudável. Ela precisa estar saudável. E uma igreja saudável, ela consegue construir vidas, edificar vidas. Esse é o objetivo dos dons espirituais. Trazer o quê? Edificação à igreja, alicerce, né? Trazer clareza, trazer maturidade, trazer esclarecimento para que a igreja possa crescer. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Então veja que há um propósito em tudo isso. Tá certo, meu irmão? Então vamos continuar. Paulo exorta os crentes a buscarem, a edificar uns aos outros. Veja, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 11. Então Paulo está falando aqui que nós precisamos fazer o quê? Edificar. Eu preciso edificar, construir o meu irmão, nunca destruir.
não está no plano de Deus, não é plano de Deus, não está na palavra de Deus, onde eu posso destruir a vida de outra pessoa. Eu preciso construir a vida do meu irmão, da minha irmã, das pessoas que estão à minha volta. Essa deve ser a finalidade de cada um de nós membros. Eu sei que às vezes surgem as diferenças, as dificuldades de convivência, de pensamento, mas a gente precisa estar em um só Cristo, né? Em um só corpo, em uma só fé, em um só espírito, para que assim a gente possa conviver edificando uns aos outros. E o que eu posso resumir desse segundo ponto é que a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Então é preciso ter isso em mente para que a gente possa seguir cumprindo a missão da igreja. Vamos ao nosso terceiro e último ponto: comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava em quê? Na comunhão. Veja, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, a palavra comunhão aqui ela tem sentido de parceria, de participação, de comunhão espiritual. Somos cristãos e andamos na luz do Evangelho e devemos viver em comunhão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é preciso, meu irmão, nós vivemos uma vida de fé, né, na esfera fraternal. O que é isso? Viver uma fé de forma coletiva, a igreja crendo no Senhor, esboçando essa comunhão, ter prazer, ter parceria, né, na oração, na busca, no convívio, na maturidade. Veja que às vezes há pessoas que elas têm dificuldade de conviver quando vão para um retiro, acham problema, arrumam um problema. Quando a igreja está num trabalho à parte, que é fora do contexto de culto, as pessoas acabam não tendo condição de conviverem, né? Tem intriga, tem discórdia, aí tem divisões. Por quê? Porque não estão preparadas para viver essa fé na comunhão, viver essa comunhão no partir do pão, né? Nas orações, nas atividades de lazer, de prazer, de convivência. A igreja primitiva tinha esse prazer e a igreja atual precisa também ter esta convivência. Então, onde não há comunhão, não há igreja solidamente edificada. Não há igreja onde membros vivem isolados, meus queridos. A igreja ela só pode ser igreja se o corpo está unido, se os membros estão ligados para formar o corpo. Porque o membro fora do corpo, ele vai gerar morte. Esse membro vai morrer. O corpo precisa estar o quê? Ligado, ajustado, para que possa haver vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unidade e fraternidade é o nosso segundo subponto. A igreja no Novo Testamento, ela se expressa por meio da unidade e fraternidade entre os seus membros. Ou seja, veja o que vê 1 João, veja o que diz 1 João capítulo 1, verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Deus, né, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a igreja precisa ter unidade e fraternidade. Ela precisa estar unida num só propósito, para que nós possamos anunciar o Evangelho. Se há guerras dentro da igreja, se a igreja não consegue resolver as suas próprias diferenças, se a igreja não consegue se perdoar, se curar, se tratar, né, se edificar, que exemplo seremos nós para o mundo? Que exemplo nós seremos para a sociedade? Se a gente não consegue conviver com o nosso irmão do nosso lado, com o regente, né, com o maestro, com o músico, com o pastor, né, com o obreiro, com o diácono, se a gente não consegue conviver, como a gente vai viver essa comunhão, mostrar essa unidade? Não há unidade, há uma divisão. A igreja de Corinto estava cheia de divisões.
Paulo fala dessas facções que estavam dentro da igreja, dividindo a igreja, para que a igreja pudesse resolver as suas diferenças. Porque uns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, e outros diziam que eram de Cristo, que não submetia a nada, e a igreja virava uma verdadeira discórdia. Então a gente precisa estar unidos através das palavras de Cristo. Não, veja, por exemplo, João capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus fez o quê? Ele orou pela união fraterna de seus discípulos. Ele orou para que houvesse comunhão, para que houvesse unidade, para que as diferenças humanas caíssem por terra e o amor de Cristo reinasse. Se é para o bem da obra, se é para o bem do reino, se é para o bem, né, para o nome do Senhor ser glorificado. Então as diferenças precisam cair para que o nome do Senhor possa reinar na nossa vida. Um dos males da igreja odierna está na quebra da comunhão cristã. Tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. A igreja tem se dividido. Às vezes se divide não só pelas placas, pelas instituições, mas se divide também dentro da própria unidade, ali onde está o próprio grupo, o próprio corpo, a própria comunidade local. Às vezes há divisão ali também. Além das divisões que existem nas instituições, nas placas, existem também as divisões, às vezes, né? A gente vê muito hoje, às vezes, essas guerras, essas picuinhas que acontecem em redes sociais, onde lideranças se voltam contra lideranças. Às vezes a gente até entende um lado, né, que às vezes precisou se pronunciar, se defender, mas às vezes você vê o próprio corpo se degradando. Não estou falando aqui de quando há denúncia, né, de quando há exposição de erros que está acontecendo e acaba vindo à tona e é preciso expurgar o erro. Mas às vezes a gente vê lideranças se degradando, né, se ofendendo, se alfinetando, e é preciso às vezes maturidade para que a gente possa conviver no amor e na graça de Deus. Devemos nos esforçar para manter a comunhão em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 13, verso 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quando você compara na versão NVT, diz: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então é preciso ter um pouco de sacrifício, sacrificar a nossa própria vontade para tocarmos assim o coração de Deus. O terceiro subponto, o terceiro e último subponto da nossa revista fala sobre a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública, né, no lado social. Comunhão possui também o sentido de ajudar, contribuir, né, uma ajuda contributiva e partilha. É preciso que a igreja possa compartilhar também, ajudar o outro na sua necessidade. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 13, que diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos 12, verso de número 13. Se você comparar num texto da NVT, vai dizer assim: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. No modelo que vivemos hoje no Brasil, nosso modelo de democracia, de contribuição que damos ao governo através dos nossos impostos, é uma obrigação do governo federal, né, do governo local, municipal, estadual, prover, né, o sustento, prover recursos, emprego, renda, cuidar da sua população, cuidar da sua gente, cuidar do seu povo. É uma obrigação do Estado. Mas a igreja também tem o dever de cuidar da sua própria comunidade, de ajudar a amenizar os problemas das pessoas. Veja que Jesus sempre pregava o evangelho, mas se preocupava também com as necessidades das pessoas, com as necessidades daqueles que o seguiam, em prover alimento, em prover recursos. Então a igreja também precisa pensar nisso um pouco mais, para que mais vidas possam ser socorridas no seu momento de angústia e no seu momento de necessidade. O sentido é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. Paulo, ele elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho.
Veja, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo de número 15, quando ele diz: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então Paulo está elogiando essa igreja pela consciência que ela tinha de cumprir o seu dever de ajudar o apóstolo na sua necessidade. Então não é apenas matar a fome dos pobres, deixando os vazios de Deus. É cuidar do seu vazio de Deus e também socorrer nas suas necessidades do pão material. Então é preciso ter essa consciência. A igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou dos mais pobres. Mateus capítulo 25, verso 35 a 36. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então veja que o próprio Jesus está dizendo à igreja em que condições ela estava visitando ele, quando a igreja estava cuidando daqueles que estão próximo, precisando da nossa mão amiga, cuidando daqueles que estão à nossa volta. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm pouco? Então, não estamos aqui pregando a ideia do socialismo, do comunismo, mas é preciso ter consciência que nós podemos partilhar também com aqueles que têm necessidade, socorrer aqueles que estão aflitos, sentir na pele a dor daquele que está lá na ponta, sem ser atendido, sem ser socorrido, sendo desprezado. Como igreja de Deus, nós temos uma obrigação com a sociedade de fazermos o nosso papel como representantes do reino de Deus. A gente não pode concordar com a injustiça, com as mazelas que esse mundo oferece para a sociedade, senão isso é problema do governo, isso é problema de cada um tem que cuidar de si, a gente precisa cuidar de nós aqui, esquecer o outro lá. Não é assim que somos igreja. Como igreja de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos se preocupar com aqueles irmãos que são mais fracos, que estão no nosso dia a dia. Então veja, por exemplo, Tiago capítulo 2, verso 15 e 16, para a gente terminar. E se o irmão ou irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, do que adianta falarmos e não fazermos? Do que adianta ministrarmos esse amor e não vivermos esse amor? Ministrar o perdão e não viver o perdão? Ministrar essa graça e não compartilhar dessa graça? Então é preciso rever, sim, os nossos conceitos. E aí a gente termina no terceiro ponto, resumindo, que o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Então a conclusão de hoje é que a igreja foi chamada para ser sal e luz. A igreja salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. A igreja ela vai conservar, preservar. Se o sal for insípido, se a igreja não tem um bom testemunho, não tem o seu devido valor, ela só vai ser pisada pelo mundo. Mas quando ela está na sua função, ela proclama a verdade. Ela combate o pecado, ela denuncia o pecado, ela é contra o pecado, porque ela é sal. Ela também é luz. Então ela resplandece nas trevas que cobrem esse mundo sem Deus. E aonde um cristão for luz e ele passar, o nome do Senhor será glorificado. As trevas vão sendo dissipadas e a luz brilha para a glória do nome do Senhor. A igreja cumpre a sua missão ao mostrar Jesus ao mundo perdido, ao produzir discípulos e ao transformá-los em adoradores. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Que ela possa produzir conteúdo no seu coração, vida, paz, alegria e harmonia. E que a graça de Deus te edifique, possa te revigorar para a glória do nome do Senhor. Deixo aqui a paz de Cristo para você. E te convido a compartilhar essa mensagem. Se ainda não fez, ativa o sininho aí, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário, compartilha com mais pessoas e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.